nosso lugar. Aleluia. Bom dia, igreja do Senhor. Graça e paz a todos. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Nós temos algumas pessoas que estão em pé ainda. Eu gostaria que vocês nos ajudassem aí. Se puder jogar um pouquinho de luz aí na igreja, só para que os nossos irmãos que estão lá no fundo, eles consigam se assentar. Você que tem bolsa aí, nos ajude. Se você tem um lugar perto de você, levanta a sua mãozinha assim, ó, só para os nossos voluntários aí, eles conseguirem alocar cada irmão, cada irmã que precisa se assentar. É importante que você se assente, até por uma questão de segurança aí. Esses corredores, eles não podem ficar cheios, e a gente precisa que você receba toda a palavra sentadinho. Você que tem um lugarzinho aí, ó, tem lugar ali também, ó, naquele canto. Tem aqui também, ó. Se vocês puderem nos ajudar, os voluntários, vai ser uma bênção. Você pode dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu. Vamos fazer só você e a igreja? Eu te amo, eu. Essa declaração é mais do que uma canção. Você precisa viver isso. Diga: eu te amo, eu te amo, eu. A minha canção é eu. Amar a Deus vai além do que as coisas que Ele pode nos dar. Amar a Deus vai além das circunstâncias, das dificuldades. A sua canção deve ser uma canção de amor a Ele. Porque quando tudo passar, quando o dinheiro passar, quando as coisas passarem, os bens materiais passarem, o que vai restar é o amor, o que vai restar é o amor pelo Senhor. Se essa chama não se apagar, o que vai restar é a única coisa que você tem, é a única coisa que vai permanecer de pé, é a única coisa que vai te manter de pé, é o seu amor, é a sua paixão pelo seu Deus. Oh, Espírito Santo, obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor. Que essa chama não se apague. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Você que está na casa pela primeira vez, deixa a gente conhecer você. Você pode levantar sua mão? Olha, tem aqui 2 pessoas, lá no fundo tem mais gente, ali tem mais gente, aqui tem mais gente, lá no fundo também. Gente, vamos aplaudir ao Senhor. Melhora esse aplauso aí, senão eles não vão voltar. Você que é da casa, se você estiver perto, dá um abraço, um aperto de mão, fala para ele que ele é bem-vindo, que ela é bem-vinda entre nós. É um prazer, é uma honra receber todos vocês. Voltem sempre, que essa possa se tornar a casa de vocês também. Essa é a nossa casa. Amém? Bom, esta manhã eu tenho a incumbência de ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa palavra, ela está já sendo cozinhada, né, no meu coração já há algum tempo. Na verdade, não tem tanto tempo, tem só 15 anos, mas... Tem só 15 anos que ela está sendo produzida no meu coração. E
Nessa manhã o Senhor me permitiu poder passar, né, aquilo que está no meu coração para vocês. E eu confesso que essa noite foi difícil de dormir porque, devido aos últimos acontecimentos, foi uma confirmação de Deus sobre tudo que Ele está fazendo na minha vida, na minha casa, mas acima de tudo na igreja, acima de tudo entre nós, no nosso meio. E o título dessa mensagem, ele é muito subjetivo e importante, mas ele vai fazer você sair daqui hoje voltando a sonhar. Ele vai fazer você sair daqui hoje voltando a planejar um futuro para você. Ele vai fazer você sair daqui hoje voltando a sonhar com o seu casamento, voltando a sonhar a ter filhos, voltando a sonhar a ter a sua empresa nesse país, voltando a sonhar em prosperar nessa terra, voltando a sonhar. Porque você não veio para essa terra para morrer. Você está sendo plantado nessa terra. E há uma diferença entre ser plantado e ser enterrado. O processo é o mesmo. É colocado no chão, joga a terra por cima, lá fica escuro, solitário, mas há uma diferença entre ser plantado e ser enterrado. Um é para a morte, o outro é para a vida. E você não veio para cá para morrer. Você veio para cá para ser plantado nessa terra. E é por isso que o seu propósito vai ser como uma flor. O seu propósito vai fluir, vai crescer, vai florescer. Mas é necessário morrer também. Porque a semente precisa morrer para depois ela nascer e dar muitos frutos. E o título da minha mensagem é Plantado, não enterrado. O que a gente faz quando a gente está por baixo? O que fazer quando você está por baixo? E esse por baixo, aqui também a gente usa a expressão sob ou debaixo. Tem muitas pessoas que precisam apenas fazer essa distinção, distinguir se na verdade ele está plantado ou se ele foi enterrado. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se você está aqui sentado respirando, é porque você está vivo. Então a palavra de Deus para você é que você não morreu, você não está morto, você foi plantado nessa terra e por isso você vai florescer. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Então algumas pessoas estão vivendo debaixo de pressão ou sob pressão, debaixo de ataques ou sob ataques, debaixo de depressão, debaixo de uma pobreza, de uma escassez, debaixo de acusações, debaixo de angústia. Talvez você, desde quando você chegou nessa terra, você tenha se sentido por baixo. Subemprego, é sempre por baixo. E às vezes isso tem te pressionado, às vezes isso tem te sufocado. E durante 15 anos nessa terra, essa sempre foi uma luta no meu coração. Porque o Instagram, a vida das pessoas que é muito bonita, que as pessoas mostram, as pessoas só, na maioria das vezes só vão mostrar o que é bonito, né? Então, as viagens, as conquistas, né? Aquilo que, sonhos realizados. E deixa eu te falar uma coisa, a vida não é o Instagram, a vida não é as redes sociais. Existe uma verdade por detrás de tudo isso. E tem pessoas que conseguem viver uma vida de farsa, né, de mentira, e até mesmo com o Senhor. E a verdade que acontece não é aquilo que está postado, não é aquilo que está nas fotos.
E dentro do meu coração, essa sempre foi uma guerra. Guerra de comparar, guerra de olhar para as outras coisas, para as outras pessoas, e guardar o meu coração e sempre dizer: Senhor, guarda o meu coração, porque não precisa ser dessa forma, não pode ser dessa forma. Cada um tem uma história, cada um tem um motivo, cada um tem um caminho, cada um tem uma trilha, um lugar por onde trilhou. E dentro do meu coração eu sempre praticava isso, celebrando as conquistas dos meus irmãos, me alegrando, mas sempre dentro de mim guardando o meu coração. Porque vamos falar a verdade, irmãos, nem sempre a bênção do irmão nos alegra. É muito bonito, a gente diz até, se você não se alegrar com a bênção do seu irmão, e é verdade, nós devemos nos alegrar. Mas tem dias, irmãos, que a gente fala assim: meu Deus, e a minha vez? Não vai chegar mesmo. E não é inveja, é apenas um questionamento interno, um questionamento humano. A sua mente, ela diz para você: você tem que se alegrar. Mas a sua carne, ela diz assim: como é que você vai se alegrar? Como é que você vai se alegrar com essa pressão desse aluguel? Amanhã já vence e não tem dinheiro para pagar. E aí você abre o Instagram, o irmão está na Maldivas. Aí não tem como você rir e falar: ai, Deus é maravilhoso, olha que... Não tem como, que você tem só que pagar o seu aluguel amanhã. O irmão está na Maldivas. Mas glória a Deus, porque os nossos irmãos estão prosperando. Mas a gente não pode ser hipócrita. Tem alguém de verdade aqui nessa manhã? Vamos ser sinceros. Então, nós vivemos essas pressões. Nós vivemos essas pressões e isso tenta nos engolir muitas vezes. Mas você precisa entender que talvez Deus, ele não vai te livrar de todo esse deserto. A sua oração às vezes precisa mudar. Porque você ora e pede: Deus, me livra dessa, me livra dessa. E Deus está dizendo assim: eu não vou te livrar dessa. Eu vou passar com você no meio dessa. Eu não vou te abandonar no meio dessa. Você vai chegar até o outro lado, mas eu não vou poder te livrar, porque isso é a escola da sua vida. Essa é a escola que Deus escolheu para você. É assim que eu ensino os meus filhos. É através do deserto. Irmãos, o nosso maior exemplo é o nosso Jesus. E ele passou por um deserto. E ele foi tentado, testado, mas acima de tudo ele foi aprovado. E você precisa entender que Deus não vai te livrar desse deserto, mas ele vai passar nesse deserto com você. E eu tenho 2 textos que são muito importantes. Antes de eu começar aqui essa introdução, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a oportunidade, através da vida dos nossos pastores, que talvez estejam assistindo essa mensagem. Nós estamos com saudades de vocês, a igreja está orando por vocês, e a gente espera vocês de volta logo, logo, em nome de Jesus, A todos os pastores, a minha esposa, e essa igreja maravilhosa, que sempre vem e recebe uma palavra desse altar e confia que nessa casa flua em rios de água viva do altar. Então eu tenho 2 textos aqui muito importantes. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês é o versículo que está lá, o capítulo de João capítulo 12, verso 24. Ele não é o texto básico que eu vou usar, mas eu preciso iniciar com essa palavra. Se você puder acompanhar, abra sua Bíblia em João, capítulo 12, verso 24, que diz assim: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, assim como uma semente, ela é enterrada no escuro antes de germinar, Deus frequentemente usa esses momentos de solidão, de dificuldade, para nos preparar para algo muito maior. O que parece ser o fim, meus irmãos, na verdade pode ser o início do seu propósito nessa terra. Porque você não foi plantado, não foi enterrado. Diga comigo: eu não fui enterrado. Fala mais forte, vai, creia nisso. Diga comigo: eu não fui enterrado. Eu estou plantado nessa terra.
E por isso você vai florescer, meu irmão, em nome de Jesus. Então o texto base que eu gostaria de aplicar para essa mensagem hoje é os Salmos, capítulo 1 e o verso 3, que diz assim: Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não secam e não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pai, essa é a tua palavra, e eu creio nela, nós cremos nela, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a diferenciar hoje todas essas situações de deserto, todas essas dificuldades nessa terra, todas essas perdas. Tudo isso se torna semente, Senhor, na nossa vida. E nós queremos nos aprofundar nessa palavra. Queremos que as nossas raízes, elas possam se aprofundar cada dia mais. Porque ainda que os ventos difíceis venham, ainda que as tempestades venham, ainda que as dificuldades venham, nós seremos como o carvalho que é plantado e as suas raízes, elas vão tão profundo, Senhor, que é quase impossível, se torna impossível de derrubar, de ser arrancado. E essa resiliência é o que nós te pedimos nessa manhã. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então você foi plantado nessa terra, você não está enterrado. Esse deserto não é para a morte, esse deserto é para te fazer mais forte. Esse deserto não vai te derrubar, porque a partir do momento que você vai entrando nesse deserto, você vai aprofundando as suas raízes. E como você é plantado junto ao ribeiro de águas muito boas, você vai dar o seu fruto no tempo correto, você vai dar o seu fruto, você vai ser sombra para alguém, você vai gerar nutrientes no ambiente que você está inserido, e você vai vencer essa dificuldade, você vai engolir a Inglaterra, porque você veio para cá para vencer, você não veio para cá para morrer, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você, o que nós precisamos fazer quando nós estamos por baixo? Romanos 8:28 diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É muito difícil quando você perde um parente, quando você perde um filho, uma filha, quando você perde alguém e você tenta aplicar esse versículo. Como é que a morte coopera para o bem? Como é que eu perder a minha empresa coopera para o bem, pastor? Como é que esse acidente coopera para o bem? Deixa eu dizer uma coisa, tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Deus, Ele não está brincando de ser Deus. Ainda que você esteja brincando com a sua vida, Deus não está brincando de ser Deus. A nossa vida é muito preciosa para o Senhor. E Ele nos dá caminho, nos dá saída. E quando nós entendemos que a nossa vida é para louvor dEle, até as nossas perdas se tornam sementes nessa terra. Cada perda que você tem nessa terra se torna uma semente, porque todas elas vão florescer no tempo correto. E o dia que elas florescerem, você vai entender o propósito. Então o que nós precisamos fazer? Quando você está por baixo, não significa que você foi esquecido. Muitas vezes nós sentimos pressionados, subestimados, às vezes invisíveis aos olhos de Deus. Mas Deus está trabalhando nesses momentos difíceis. Deus está cuidando de tudo para te moldar. Porque se Ele não te moldar, você chega na promessa deformado. Assim como o povo chegou em Canaã e eles não entraram. Nós não podemos entrar deformados na terra. Nós precisamos chegar, ainda que demore, irmãos. Ainda que demore. Josué e Caleb não estavam muito novinhos. Eles já estavam de idade avançada, mas era como se eles estivessem jovens a ponto de chegar naquela terra, enxergar gigante e dizer assim: eu vou entrar, eu vou vencer, ainda que 10 dos meus amigos não queiram entrar na terra, eu me sinto jovem, como se eu fosse um adolescente, e eu vou entrar e vou conquistar essa terra. Ainda que notificações ruins cheguem, ainda que dificuldades cheguem, eu vou olhar para essa terra como terra que Deus me deu, e eu vou entrar nela, e eu vou possuir, e eu vou avançar. Ainda que perdas venham sobre mim, ainda que joguem coisas ruins em mim, eu vou entrar, eu vou avançar, eu vou prosperar, a minha casa vai florescer. Será que tem alguém aqui para acreditar nessa palavra?
Nós não vamos parar. Nós não vamos parar. A vida de José, ela é um exemplo muito eficaz, vivo para nós. Porque José passou por tantas coisas, tantas coisas. E quando ele estava naquela prisão, ele poderia dizer: Deus me abandonou. E não foi uma, não foi duas. Do que vale ser correto, do que vale ser fazer as coisas direito, porque parece até mesmo que o ímpio que prospera. Quantas vezes nós pensamos isso, irmãos? Você está fazendo certo, você está fazendo certo, você está fazendo certo, e parece que é sobre você que vem. E quando a pessoa está fazendo errado, você fala assim, mas de acordo com a palavra, era para dar errado. E aí dá certo. Mas, irmão, isso tem tempo contado. Porque os teus caminhos te levam até fronteiras. Os caminhos de Deus te levam até os rios. E rios de águas vivas. Então o homem vai te levar até trincheiras, até lugares que tem um ponto final. Mas para você não existe um ponto final. Para você tem vida eterna, vida abundante. E a nossa vida é como esse carvalho. Esse carvalho, o carvalho é muito interessante. Tem carvalhos, irmãos, que eles têm idade de 1.500 anos. Tem noção do que é isso? Tem noção do que é perdurar milênio? Tem noção do que é enfrentar tempestades, terremotos e permanecer de pé? O carvalho é desse jeito. Por que ele é dessa forma? Porque ele vai entrando. E eu estava dando uma lida sobre isso. É muito interessante, porque cada vez que o carvalho passa por uma tempestade, a sua copa talvez até pode dar uma balançada. Cada tempestade e dificuldade faz ele entrar raízes mais profundas e buscar nutrientes mais fundos, para que ele fique mais forte. E na próxima tempestade ele nem balança. Assim é a sua vida. Tenta se enxergar. Eu sei que é difícil, talvez você está passando por tanta dificuldade nessa terra e você não consegue se ver ainda como um carvalho. Mas eu queria que você hoje fechasse os seus olhos e você se enxergasse na sua melhor versão. Que você se enxergasse com o seu six-pack. Para mim ainda é só um. Mas tá bom um só também, não tem problema. Fica bem aqui, tá tudo certo. Mas daqui um dia vai ter 2, daqui um dia vai ter 3... Daqui um dia vai ter 6, sabe? Tenta se enxergar na sua melhor versão. Tenta se enxergar dirigindo o seu carro. Tenta se enxergar comprando a sua casa. Tenta se enxergar passando pela dificuldade e dizendo: eu vou vencer mais essa, porque o Senhor já me fez vencer algumas nessa terra. Você precisa começar a se enxergar na sua melhor versão. Tenta se enxergar casado. Pastor, mas está tão difícil. Não se fazem homens como antigamente, pastor. Os homens hoje estão tão difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa, as mulheres também não tá fácil não. Só para te avisar. O Agenor tá dentro do meu esboço, ele sabe tudo já. Ainda que você tenha que comprar na planta, irmãos. Minha esposa me comprou na planta, ela sempre fala isso. Irmão, se mostrasse a planta aqui, eu tenho certeza que ela ia desistir se fosse nos dias de hoje. Naquela época, sujo. Naquela época, errado. E ela conseguiu enxergar em mim uma casa pronta. Ela conseguiu enxergar em mim um pai. Ela conseguiu enxergar em mim um marido. Mulher, se enxerga casada. E não é casada com qualquer um, não é casada com um homem de Deus. Ei, homem, se enxerga casado. Pastor, mas tá tão difícil, pastor. Já coloquei cabelo na Turquia, já coloquei dente. Mas não adianta mudar o estereótipo se dentro não muda. Vamos embora mudar, irmãos. A gente precisa avançar, a gente precisa mudar. Bota a melhor roupa, sai, olha no olho dessa mulher e fala assim: é o seguinte, nós vamos casar. E se você está aqui amaziado, 5, 10 anos, está na hora de casar, irmão. Os varões, está na hora de casar. Tem gente que está assim, ó. Sabe?
Se enxerga na sua melhor versão. Será que você consegue praticar isso nessa manhã? Se enxerga viajando de primeira classe, irmãos. Oh Deus, o Senhor ouviu, Senhor. Saiu lá do fundo do coração. O que é uma primeira classe para o Senhor, Pai? Se enxerga. Se não der na primeira, pelo menos de business. Se não der de business, pelo menos de avião, na econômica. Tá bom também. Não ser mais de trem, de ônibus. Oh glória. Sabe? E essa madrugada eu estava acordadão assim, pensando comigo, Senhor. Olhava para minha esposa dormindo como um anjinho. E eu fui lá no quarto das minhas filhas, eu falei assim, Senhor, eu consigo ver elas estudando nas melhores faculdades desse lugar. Se não for aqui nesse país, para onde o Senhor me levar, eu tenho certeza que o Senhor vai dar o melhor. E Deus, ainda que o Senhor não dê, o Senhor é. E se o Senhor é, para mim já está valendo, porque é o que eu preciso. A minha canção é Eu Te Amo, Senhor. Mas eu não estou morto, eu não vou sucumbir diante das dificuldades. Eu estou plantado. Irmãos, e tem uma diferença muito grande de ser plantado e não ser enterrado. As duas morrem na terra, mas uma floresce, irmãos. Sabe, eu sei que é difícil você olhar para essa situação, quando você está ali, debaixo de pressão, debaixo de muita dificuldade, no solo, ninguém parece estar te vendo, você está sozinho, está tudo escuro. Mas você precisa mudar a perspectiva. Tudo está na perspectiva. Tem gente, irmãos, que está morando em um estúdio flat e consegue sentar na mesa, ter uma refeição, dar um sorriso, assistir um vídeo, um filme junto com seu marido, com a sua esposa. Às vezes nem é no estúdio, às vezes é num quarto, mas tem um sorriso no rosto, a cabeça erguida, acorda de manhã para trabalhar, respira e fala, eu estou na Inglaterra, Deus é comigo, Deus está na frente desse negócio. E tem gente, irmãos, que está tendo o melhor carro, a melhor casa, viagens maravilhosas. E quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele só sabe chorar. Porque se ele olhar no telefone dele, não tem uma pessoa no contato que é verdadeiro, que é amigo. Pastor, é muito bonito você falar isso. Muito legal. Muito legal. Mas só quem está no chão, vivendo as circunstâncias, sabe o que está passando. Pois é por isso que eu vim aqui para dizer para você, você não vai morrer. Você foi plantado e você vai florescer como nunca. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Você precisa entender que você vai passar por essas dificuldades. E essas dificuldades, irmãos, elas vão florescer na sua vida e você vai dizer assim, caramba, eu não acredito que eu passei por isso. Crescer espiritualmente exige a gente sair dessa zona de conforto. Deus, frequentemente, nos coloca nessas situações, para que nós possamos buscar nutrientes. Sabe, tem gente aqui que a oração dele é assim, Senhor, me tira desse emprego. Senhor, me tira desse trabalho. Senhor, me arranca desse país. Senhor, me muda, me faz... Mas deixa eu te falar alguma coisa. Você precisa começar a entender a perspectiva de Deus. Talvez Deus não vai te tirar dessa situação. Ele vai apenas pegar na sua mão e falar com você, eu vou te levar até o final, para você entender que eu vou passar com você por isso, e isso não vai te matar. Uma das maiores dificuldades do ser humano é permanecer. É uma das maiores dificuldades. Só que planta nenhuma cresce se ela for arrancada no seu tempo de crescimento. Talvez você não está prosperando nessa terra, porque você já passou por 10 igrejas. Aí quando você começa a ser plantado naquela igreja, você vira igual planta de pote. Você vai de casa em casa dentro do pote. Mas você não cresce, você não faz sombra para ninguém, você não é nutriente para ninguém, você não é abrigo para ninguém. Porque você não está sendo plantado em nutrientes, em águas tranquilas. E aí você passa por uma igreja, passa por outra igreja. Aí quando vem um vento de tempestade, você se arranca desse lugar e vai para outro lugar. Como é que vai florescer? Se você não se deixa ser plantado. Já morou na Itália, já morou na Suíça, já morou na Espanha. E lugar nenhum desse está bom para você, irmão. Como é que pode? É o Brasil que vai estar bom para você?
com o dólar lá a quase 7? É isso que vai ser bom para você? Você precisa entender que tudo tem um tempo. Na plantação de Deus é plantação, tempo e colheita. Plantação, tempo e colheita. Não tem como passar da plantação para a colheita. Esse é o problema que a gente vê no Instagram. 5 passos para você ser milionário. E aí o cara começa a fazer os 5. No primeiro ele já quer ganhar 1 milhão. E não vai dar. Esse aceleramento não existe. Isso é conto de fadas. 50 cursos não vai adiantar para você. Porque é plantação, tempo e colheita. Se você não suportar o tempo, você não vai colher. Só que tem gente que nem se permite ser plantado. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui plantado nessa terra há 15 anos atrás. Eu cheguei numa sexta-feira aqui. No domingo eu estava aqui no culto. E nunca mais eu faltei de um culto nessa igreja. Eu entendi que eu fui plantado nesse lugar. E aí eu comecei a aprofundar as minhas raízes. Veio uma tempestade, quase me derrubou, mas eu peguei isso como força e eu aprofundei as minhas raízes. E eu fui buscar nutrientes no Senhor. Tive uma perda muito grande aqui, mas eu aprofundei as minhas raízes. Fui buscar nutrientes no Senhor e essa perda não me derrubou. Tive uma segunda perda muito grande aqui. Fui buscar nutrientes, fui buscar as minhas raízes e essa segunda perda não me derrubou. Tive uma terceira perda muito grande aqui, mas fui buscar as minhas raízes mais profundas. Essa terceira perda não me derrubou. Eu vim aqui para dizer, não importa quantas vezes você vai perder nesse país, mas você foi plantado nessa terra e você vai buscar os seus nutrientes, porque você foi plantado junto a ribeiros de águas muito boas e você vai florescer, você vai avançar, a sua casa vai avançar, a sua casa vai prosperar, você não vai morrer nessa terra. Estar por baixo não significa que é o fim, irmãos. Deus ama esse negócio de estar por baixo. A matemática de Deus é totalmente diferente. O reino de Deus é tudo ao contrário. É esses que estão por baixo, que vão crescendo e vão se solidificando. Quando a gente olha para sementes muito pequenas, a gente fala, meu Deus, o que vai dar isso aí, né? Lembro que algumas pessoas falaram comigo, o que vai dar? O que vai dar de você naquele lugar, pô? E eu falava assim, Deus vai fazer, você vai ver. Depois você vai ver nas redes sociais o que Deus fez. Só espera. Eu vou passar pela prova do tempo. O teste do tempo é comigo. Irmãos, tem um cara vacinado com questão de tempo, sou eu. Eu não tenho problema nenhum com o tempo. Eu já sofri demais. E eu entendi que para alguns pode parecer uma vida inteira. Mas para mim, essa leve e momentânea tribulação, para mim, para Deus, ela tem um peso de glória na minha vida. Eu tenho certeza absoluta disso. 15 anos plantado aqui, irmãos. E 15 anos aprendendo. Tomei cada tapa dessa vida de Londres. Mas cada tapas que doeram. Tapas que eu falava assim, cara, parece que dessa eu não vou levantar. E eu voltava para debaixo. Eu voltava para o chão e falava assim, Deus, o Senhor é a minha raiz. O Senhor é a minha raiz. Eu tenho certeza que eu vou passar por essa. E eu passava e eu conseguia. Os desafios dessa vida não significa que Deus desistiu de você. Muito pelo contrário. Ele está construindo em você raízes fortes. O seu relacionamento com Deus, ele precisa ser um relacionamento plantado junto aos ribeiros. Olha o texto. Olha o que o texto diz. Ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas muito boas, que dá o seu fruto no tempo correto. Existe um tempo correto. Um tempo correto. Irmãos, o que a Bíblia está querendo dizer para você é que porque você está plantado junto ao ribeiro, você não vai precisar ficar salvando, porque a sua fonte é Ele. Você não vai ficar precisando
fazer contas absurdas, porque a sua fonte é Ele. Ainda que pareça que vai faltar, não vai faltar, porque a sua fonte é Ele. É isso que a Bíblia está querendo dizer para você. Então você precisa ser plantado. Diga comigo, plantado. O problema é que às vezes a gente quer arrancar muito rápido, a gente quer colher muito rápido. As mulheres aqui sabem muito bem que os 9 meses é um tempo que é muito difícil. O primeiro, o segundo, o terceiro mês, e a barriga vai crescendo, e você vai olhando. Chega uma hora que as mulheres falam assim, meu Deus, não vai sair mais. Vai sentar, não dá, vai deitar, não dá, vai comer, não dá. Tudo fica meio desconfortável. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais desconfortável tá, é porque a promessa tá chegando, a promessa vai nascer, e você precisa olhar com outra perspectiva. Porque você passou pelo processo de plantação, você passou por esse tempo, 9 meses, e aí vai chegar. Os meus 9 meses duraram 15 anos, por um documento que muitas vezes parecia impossível, irmãos. E chegou um tempo que eu já não gostava mais nem de olhar notícia de documentação aqui na Inglaterra. Eu já ficava assim mal, porque para muitos aquilo que era bom, para mim, já virava uma dedada na ferida. Chegava a virada do ano, eu olhava assim, eu falava assim, meu Deus, já se passaram 10, mas eu estou aqui, Senhor, de pé. Mas em nome de Jesus, faz uma lei, faz alguma coisa, dá um jeito, me ajuda, Senhor. E cada dia eu fui entendendo esse processo do tempo. Sabe, irmãos, o tempo cura. O tempo vai te curando, o tempo vai pegando essas feridas pesadas. Mas não é só o tempo, é o tempo com o Senhor. Porque você está plantado junto aos ribeiros de água. E o tempo com o Senhor vai te curando, vai te deixando casca grossa, vai te deixando mais forte. E aí quando você olha, tem um irmão que chegou tem 1 mês, e aí ele só quer reclamar, só quer falar. Você fala, cala a boca, irmão, tem 15 anos que eu estou nesse lugar, para de reclamar, levanta a sua cabeça, as portas vão se abrir, e aí você começa a ser sombra para alguém, você começa a dar palavras de encorajamento para as pessoas, e aí você vai entendendo o porquê do sofrimento, você vai começando a ter propósito, você vai começando a entender o propósito das coisas. Você foi plantado, você não vai morrer. Pega essa palavra, eu vou repetir isso até você pegar. Você não vai morrer nesse lugar, porque você foi plantado, e os que são plantados florescem. Meu Deus. Terceira coisa que eu queria dizer para você: o crescimento, irmãos, e o conforto, eles não conseguem andar juntos. Não tem como você crescer no confortável, você ficar confortável. Não tem como. Não tem como. Não tem como você ficar milionário assistindo Netflix. Não tem como. Não tem como você se tornar um grande pregador se você não ora e lê a Bíblia. Não tem como. Não tem como, se você não vence o sono da leitura, se você não vence o desafio da oração, não tem como, irmãos. Não tem como você casar se você não investe, diga amém os homens aí. Não tem como você casar se você não investe. Não tem como você namorar se você não tira a mão do bolso. Não tem como. O conforto, ele não anda junto com o sucesso. O crescimento, não tem como. Não tem como, irmãos. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Crescer espiritualmente exige sair da zona de conforto. Sabe, ser frutífero, prosperar, exige sair da zona de conforto. Eu tenho uma questão, não sei se é trauma, se é só medo, eu não sei o que é. Ainda bem que hoje cada vez mais está acabando os bancos físicos. Está indo para banco online. Mas, irmãos, eu não sei o que acontece. Talvez seja por causa do pastor Genô, passou pelo trauma dele no banco. Mas eu entro no banco e eu começo a tremer. Me dá medo, irmãos. Como se eu tivesse milhões lá dentro e alguém fosse me roubar. Amém. Eu recebo, Senhor. Mas sabe, é uma coisa louca. É uma coisa muito louca. E aí, depois que Deus nos abençoou com essa documentação, eu estava olhando passagem para viajar, passagem. Meu Instagram só vê passagem, só passagem. Eu estava vendo
Eu tava vendo um restaurante para comer aqui, aí aparece, voe para Maldivas por não sei quanto. Meu Deus, o algoritmo me pegou, acabou. Não aparece outra coisa a não ser viagem. É uma loucura. E aí, eu não sei se é porque perdi até o que eu tava falando. O banco, o medo. Aí eu olhando, falei, vou olhar a passagem e tal e tal. Irmãos, a mesma tremedeira. A mesma questão. E eu falei pra minha esposa, amor, eu tô numa ansiedade fora do comum, tá repreendido isso. Nossa, tá dando uma tremedeira pra ver uma passagem. Imagina quando chegar no aeroporto. Vou ficar assim, será que alguém vai me pegar mesmo? Irmãos, tá aqui, deixa eu passar, pelo amor de Deus. E uma tremedeira e tal, e eu falei, tá repreendido isso em nome de Jesus. Mas eu sei por quê. É porque tem história, irmãos. É porque não chegou de graça, não, apesar que foi de graça. Foi o meu Deus que deu. Para mim talvez não tenha custado, mas para ele custou tudo. Sabe? E eu entendo porque tem história nisso. Não foi da noite para o dia. Foram muitos dias de choro. Foram muitos dias de perda. E por isso hoje tem muito valor. O problema é que hoje, exatamente nesse momento, as coisas e as pessoas estão perdendo valor. Principalmente nós que chegamos aqui nesse país, as coisas vão se tornando um pouco mais fáceis em relação a coisas e finanças. E às vezes a gente desvaloriza. Hoje o iPhone 15 que todo mundo tem, que a maioria das pessoas tem, vou falar de iPhone porque, né? Mas o Samsung S500 lá, não sei qual que está agora, que era tão sonhado, hoje você consegue conquistar e tal, e aí isso já não tem mais tanto valor. E quando você fala com alguém lá do Brasil, né, que passou pelas dificuldades junto com você e te vê desfrutando um pouco, a pessoa fala, nossa, tá bem, né, e tal, mas você sabe o que custou esse iPhone, o que está custando. Para muitos ainda está custando, porque a gente vai pagando, né? Mas pro povo, para quem tá vendo no Instagram, para eles é, né? Manda um aí para mim. Irmãos, isso é clássico do povo lá. Meu irmão falou comigo, manda uns iPhone. Ele não falou nem um, não, ele falou uns. Como se eu fosse dono da Apple, uns. Falei, filho, isso custa, tá? Só para te dizer, se você tá assistindo aí, isso custa, Mateus, tá bom? Então, a gente vai perdendo o valor das coisas. E cara, Deus não te fez para você chegar perto da sua promessa ou com a sua promessa na mão, perder, porque você não valoriza. Tem gente perdendo casamento, irmãos, porque não valoriza. Deslize, coisa pequena, que para você parece pequena, mas custou tanto para você. Protege, guarda a sua casa, guarda a sua família, guarda esse sonho. Às vezes você sofreu tanto nessa terra. Eu conheço gente que sofreu tanto, assim como eu, para receber o documento. Recebeu o documento, separou da esposa, irmãos. Perdeu uma plantação de 15, de 20 anos. Talvez você plantou tanto para ter a sua empresa, e aí por um descuido, de não segurar a onda, de não comprar Ferrari na hora que não tem que comprar a tal da Ferrari. Porque tem que fazer, tem que mostrar, tem ambientes que eu vou chegar que só pode entrar de Ferrari. Para com essa besteira. Assim, irmãos, eu tenho muita dificuldade com esse negócio de curso, de 5 passos e tal. E um dia eu fui num evento aqui e tal. E aí o irmão foi compartilhar lá um pouco da história dele e tal. E aí tudo que ele falava era, não, porque agora com a Ferrari, e que não sei o que com a Ferrari, e tal. E depois que eu comprei a Ferrari, e não sei o que, e tal. E aquilo foi me dando uma agonia. Aí chegou um outro irmão, assim, umas 20 vezes mais rico que ele. Ele não falava nada do que ele tinha, nada. Mas só compartilhando pérola. Não, porque eu demorei 15 anos para fazer isso aqui, depois que eu entendi e tal, mas sempre valorizei a minha família, porque isso que é o que é mais importante. Sempre valorizei o meu Deus, sempre valorizei a minha igreja, sempre valorizei os meus amigos. E não tinha nada de Ferrari no meio, e o cara, se quisesse, tinha 30. E aí eu fui entender que às vezes quem é rico passa por umas questões
que é por isso que ele é rico, ele valoriza cada momento que ele passou da vida dele. Não é pelo tanto que ele ganha, é pelo tanto que ele salva e protege. Então a gente precisa proteger as nossas raízes. A gente precisa começar a ser astuto. A gente precisa começar a entender os processos de Deus. A quarta coisa que eu queria dizer para você: estar por baixo não significa que é o fim. Filipenses 1,6 diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, passar pelo processo do tempo é uma das coisas mais difíceis. Porque quando vai ficando difícil, a primeira coisa que a gente quer fazer é: me arranca daqui, Senhor, e me leva para esse lugar. Mas até começar o processo de novo é muito mais dolorido. Por que a gente não passa? Por que quando vem uma tempestade, uma dificuldade, a gente não firma? Lá em Minas a gente usa a expressão: firma o toco. A gente firma, sabe? E passa por isso. Porque uma vez que você passa por isso, quando vier a segunda, você vai passar por ela mais fácil. Quando vier a terceira, você passa por ela mais fácil. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que existe um processo de Deus para as coisas. E quando eu entendi isso, e demorou uns 14 anos e 6 meses. Quando eu entendi isso, eu fui mudando a oração. E comecei a praticar uma oração de fé. Senhor, me conecta com as pessoas corretas, me conecta com a pessoa correta, vai me dando instrução, me ajuda, Senhor, me ajuda, me dá um caminho, me dá uma luz. Deus, eu fui plantado nesse lugar, eu poderia por várias vezes ter ido embora. Quando a minha mãe faleceu, eu poderia ter ido lá, eu poderia ter ido embora. Quando meu irmão faleceu, eu poderia ter ido lá, eu poderia ter ido embora. Quando a minha avó faleceu, eu poderia ter ido lá. Perdi 3 pessoas que eu cresci junto com elas em casa. E não pude ver o enterro deles. Para muitos, agora é o documento. Não, eu sei o que eu passei. Eu sei o processo que eu passei. Eu sei as tempestades que tentaram me derrubar. Mas elas não conseguiram, porque eu tenho raízes firmadas no Senhor. Eu passei por cada processo. Eu vim aqui para dizer para você: você vai passar por cada processo na sua vida, porque você foi plantado. Aguenta mais um ano, aguenta mais essa dificuldade, passa por isso glorificando ao nome de Jesus. Você vai vencer. E sabe, quando a nossa filha inteirou 7 anos, a gente já estava meio que se preparando para esse tempo, 7 anos, e aí ela ia ter o direito de poder aplicar a documentação dela, e a gente ficou muito feliz. Mas aí quando a gente foi aplicar, era 15 mil libras. Aí algumas pessoas vão dizer assim: tranquilo, né? Você vive aqui há 15 anos, se você fosse inteligente, pastor Paul, cada ano você salvaria 1.000 libras. Ótimo conselho. Maravilhoso. Mas eu não tinha 15 mil libras. É claro, gastava que nem um doido. Eu sei o que eu passei aqui. Eu sei o que cada mês desses 15 anos duraram para mim, como que eles foram. Talvez você está aqui também, essa mesma quantidade de tempo, e você tenha 15 mil libras. Parabéns para você. Nos ensina 15 passos para conseguir 15 mil libras. Guarda 1.000 libras por ano, vende o curso, você vai ficar mais rico. Mas, irmãos, a vida não é esse conto de fadas, não. Nossas 2 filhas nasceram, e você sabe que quem não tem documento aqui tem que pagar o hospital, e por aí vai. Então, eu sei cada centavo que entrou, cada centavo que saiu. Eu sei como que foi cada momento, e a minha oração era: o Deus que deu, Ele vai prover. Porque eu estou plantado junto a ribeiros de águas. E aí fomos no advogado, explicamos a nossa situação. Chegamos a dar a entrada. Começando a conversar e tal. Aí já tinha que pagar 700. Aí foi 700. E aí vai e volta, a gente se sente mal e tal. Até que aqui na igreja, um dia, num culto normal, teve o evento do business. E aí eu vou falar de você, Guilherme. Vou ter que falar de você aqui, me desculpa. Aí a gente estava conversando aqui. Aí ele me parou, falou: pô, pastor, não estava na época de se aplicar? Eu falei assim: sim, estava. E aí já morrendo de vergonha, chateado.
porque nós havíamos conversado e tal. E aí eu falei, verdade, doutor, mas cara, comecei a aplicar ali, não estou feliz e tal. E aí veio o agir de Deus naquele dia. Ele falou assim, pastor, é o seguinte, você não precisa mudar de advogado, mas se o senhor quiser eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Aí eu falei, o que eu preciso é de ajuda, só preciso de ajuda. Ele falou, então bora, eu vou te ajudar. E a partir dali começou esse processo. Deus começou a usar os anjos dele aqui na terra. E começou o processo, começou aquilo. E aí ele, pastor, me manda os documentos e vai e volta. E eu nunca ouvia falar de dinheiro. E ele falou, pastor, eu senti no meu coração, eu vou doar todo o meu trabalho para você. Eu sei que ele não precisa disso, mas quando você planta sementes nesse lugar, só quem é plantado consegue plantar na vida dos outros. Será que tem alguém aqui ouvindo o que eu estou falando? Só quem é plantado, passou por dificuldades nessa terra, é imigrante, já passou por dificuldades, já sofreu sem documento, sabe o que é não ter documento, foi plantado e planta na vida de outras pessoas. E ele plantou na minha vida, plantou na nossa família. E desde o dia 1 até o domingo passado, eu nunca dei um centavo para o doutor Guilherme. Ele doou o trabalho dele, plantou na minha vida. Aplicamos uma questão aqui que você fica isento. Os 15 mil libras, o nosso Deus pagou. Eu não paguei um centavo. Sabe o que é um centavo? Irmãos, olha a loucura de Deus. Tá lá no documento. Eu deveria ter trago para mostrar. Quando a gente foi fazer a biometria lá no home office de Croydon, alguém conhece aqui? Você vai passar por lá também. Os que não têm ainda vão passar por lá. Mas passar por lá para a bênção. Não mais para ser envergonhado, ficar assinando lá. Deus vai te prosperar e você vai passar por lá. Olhar para aquele lugar e falar assim, eu já sofri nessa porta aqui, mas hoje o Senhor me fez prosperar nesse lugar. E eu lembro, estava escrito. A nossa biometria foi marcada. E aí, tal dia você deve vir aqui para você fazer a biometria. Percebemos que você mora perto do escritório do home office. Dá até para você ir a pé. Mas se você precisar até o seu transporte, você pode mandar a conta que a gente paga. Seu Deus não vai deixar faltar nada. Falei, não, Uber eu pago. Oh Deus, só o Senhor pode fazer essas coisas. E aí fizemos a biometria. Eu lembro, tirei a foto, mandei para os amigos, para os pastores, mandei para o doutor Guilherme, falei, o dia da biometria, tiramos a fotinho. E ele falou, a partir de hoje, Deus está começando algo novo na vida de vocês, logo, logo vai dar tudo certo. E desde a biometria, não se passaram 3 meses, irmãos, o nosso documento chegou, a nossa... Depois de 15 anos, de muita plantação, de muito sofrimento, será que você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe, eu não vim aqui para contar para você, alguém viveu, não, é o meu, é as minhas feridas, foi o que eu vivi. E se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Será que você consegue ser profeta para alguém? Olha para ele. Olha aí, ó. Os passaportes já voltaram. O seu Deus não faz nada pela metade. O seu Deus não faz nada pela metade. Você vai viver o seu propósito nessa terra, porque você foi plantado. Você não vai morrer. Só Deus sabe o que você está passando. Só você e Deus. Então não desista. Não sai da igreja porque te confrontaram. Não sai da igreja porque o seu líder de pequeno grupo foi duro, foi sincero, fez o certo com você. Aceite passar pelas dificuldades. Talvez a sua questão não vai durar 15, talvez a sua dure apenas 1 ano, mas passe por esse 1 ano glorificando ao Senhor. Nós precisamos entender isso, irmãos. Tem um processo para todas as coisas.
Seja profeta para essa pessoa que está do seu lado e falar: essa situação não vai te matar. Ela vai passar. Essa conta vai ser paga. Ah, esse filho vai nascer. Esse casamento vai sair. Começa a se enxergar na sua melhor versão. Começa a se enxergar na sua melhor versão. Tem alguém para crer nisso? Que eu vou profetizar na vida de alguém aqui. Esse ano ainda você vai cantar o hino da vitória. Esse ano ainda você vai cantar o hino da vitória. Sabe por quê? Porque Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Tem alguém aqui pra levantar suas mãos? Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Vem, louvor, vem! Com muito louvor. Cante, cante! Com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor. E a gente precisa entender o que Deus, quando Ele fica em silêncio. Cante, cante! Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ainda que demore 15 anos, você precisa entender isso aqui, ó. Basta somente esperar. O que Deus irá Espera, confia no Senhor. Quando Ele estende as suas mãos, quando ele estende as suas vamos banda, vamos igreja, erga a sua voz e cante nessa manhã. Diga então louve. E então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve seu louvor. Vamos com alegria, cante isso. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Onde estão as mãos levantadas nessa igreja? Comece a cantar com muito louvor, Com muito com muito louvor, aleluia, você precisa entender que você foi plantado. Você vai dar muito fruto. Antes de eu entregar o microfone, eu preciso orar por alguém aqui nessa manhã. O espírito profético está solto nessa casa. Tem gente chorando, tem gente crendo que o milagre vai chegar, tem gente acreditando. Mas também tem gente aqui dizendo: pastor, tá tudo de ponta cabeça. É com você que eu tô falando também hoje. Você precisa ser plantado. Talvez você nunca foi plantado, e você olha para a sua vida como já deu, já morreu, já acabou. Não. Esse casamento vai sair, essa bênção vai chegar, esse documento vai chegar, essa empresa vai sair. Você não vai perder o seu casamento, você não vai perder esse filho, essa filha. Só que você precisa convidar Deus para esse processo. Você está passando por ele sozinho. Eu gostaria de convidar você que nunca
convidou Jesus para o seu processo. Você sempre enfrentou a vida sozinho. Você sempre encarou as dificuldades sozinho. E encarar é muito bom, mas sozinho você não consegue. Eu gostaria de conhecer você que quer aceitar Jesus pela primeira vez, quer receber a Jesus pela primeira vez. Só quero que você dê um sinal assim para mim e nós vamos orar por você. Se você quer receber a Jesus na sua vida, convidar Ele para o seu processo. Temos uma pessoa lá atrás. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Se alguém da casa puder trazer ele aqui, eu quero orar por ele. Tem mais alguém que quer receber a Jesus na casa? Temos mais uma pessoa aqui. Se alguém puder dar um abraço nele, trazer ele para frente. Vamos, eu estou te esperando. Cadê a terceira pessoa que vai receber a Jesus nessa manhã aqui? Vem para cá que nós vamos orar por você. Deus falou diretamente com você. Para de ser resistente. Para de ter medo. Convidar Deus para esse processo é a melhor coisa. Eu estou te esperando aqui. Vem para frente, pode vir. Cante. A gente precisa. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. eu sinto Deus nesse ambiente, eu sinto que Deus está nesse lugar. E basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de ver. Cante então, ouve! E então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. E Ele trabalha pra alguém que Ele confia, caminha contigo. De noite ou de dia, em suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Cante, cante isso, cante! Com muito louvor. 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 Segundo convite que eu quero fazer é pra você que está enfrentando uma crise. Sua árvore já balançou e você falou: dessa vez eu acho que eu vou cair, pastor. Dessa vez não vai dar. Pastor, o que eu preciso é impossível. Eu venho aqui para dizer para você nessa manhã: não há nada impossível para o nosso Deus. Todas as coisas são possíveis ao que crê. E se você quer receber essa oração, corre pra cá que eu tô te esperando. Porque tem profecia sendo liberada nesse culto. Tem palavra de Deus sendo liberada nesse culto. Você que tem uma causa impossível. Você que tem uma causa que pra você é só Deus que pode fazer. Você entende que se Deus não colocar a mão dele, não vai dar. Tem alguém crendo aqui, tem alguém crendo aqui, tem alguém crendo aqui. Ah, o espírito da profecia está liberado aqui. Se tem algum profeta para profetizar na vida dessas pessoas que estão aqui, sai do seu lugar. Se você conhece o problema e você sabe o que essa pessoa está passando, vem cá, dá um abraço nele, coloca as mãos no ombro dele e fala: eu estou contigo nessa, eu estou orando por você. Deus está liberando hoje aqui palavras sobre nós. Deus está liberando situações aqui sobre nós. Causas que eram impossíveis, nós ouviremos os testemunhos.
Vamos, banda, vamos, louvor. Cantem, cantem, cantem. Com muito Essa porta vai se abrir. Essa porta vai se abrir. Para cada ano de sofrimento, tem anos de bênção. Tem anos de bênção. Ah, Deus está na casa. Cante que Ele vai na frente. Vamos, igreja, diga. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Comece a cantar com muito louvor, 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 muito louvor. Deus está liberando sobre nós um espírito de resiliência, um espírito de forças. Deus revigora as suas forças. Deus revigora as suas forças nessa manhã. Pai, eis aqui o teu povo. Abaçu e me contorou. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Você não vai voltar para o Brasil envergonhado. Você não vai voltar para o Brasil acorrentado. Meu Deus. Esse choro tem prazo e tem tempo para acabar. Guardem as minhas palavras. Deus está abrindo o seu ventre nesta manhã. Deus está abrindo ventres aqui nesta manhã. Mas antes de Deus abrir essa porta, Deus está preparando você nesse culto. Deus está preparando soldados para guerrear nesse culto. Essa empresa que não dava certo há anos, você aguentando, pagando. Deixa eu te dizer uma coisa, porque você entendeu o processo hoje aqui. Essa história muda a partir de hoje. Essa história muda a partir de hoje. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. E nós nos apegamos a ela, somente a ela. E nós te pedimos, assim como o Senhor usou a vida do Dr. Guilherme na minha vida, conecta, Senhor, as pessoas aqui nesse ambiente. Usa os seus anjos aqui nessa terra. Libera, Senhor, libera sobre os teus filhos e filhas. Eu tenho certeza que essa lágrima, esse choro, cada lágrima está sendo colhida. Se você crê nisso, dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Abraça ele bem forte e fala: vamos crer. Só nos resta crer. Só nos resta crer. Só nos resta acreditar. Você que aceitou a Jesus, seja muito bem-vindo na casa. Como que nós recebemos aqueles que receberam a Jesus nessa manhã? Vamos lá, dá um aplauso ao Senhor. Dá um aplauso ao Senhor. Dá um aplauso ao Senhor. Vocês estão recebendo a Jesus, meu amigo, qual é seu nome? Renato. Quanto tempo você está na Inglaterra? 2 anos e meio. 2 anos e meio de muita luta, né? Guerra, né?
sabe que Deus só envia pra guerra os soldados, né? Você é um soldado. E você não vai morrer na guerra. Sabe por quê? Você foi plantado nesse país. E quem é plantado não vai morrer, porque você não foi enterrado. Ainda que joguem terra sobre você, ainda que você se sinta solitário, você foi plantado. E você vai florescer nessa terra. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a sua casa para você caminhar. Tá bom? Essa é a sua casa. Estamos aqui para caminhar junto. Como é que é seu nome, meu amigo? Eduardo. Você vai prosperar nessa terra, viu? Você vai prosperar nessa terra. Recebe essa palavra. Em nome de Jesus. Você tem família aqui? Você mora sozinho? Você tem família? Olha para trás aqui, ó. Essa é a sua família. Essa é a minha família. A partir de hoje você é meu irmão. Deus te abençoe, viu? Conta com essa casa, conta com essa igreja. Será que alguém pode aplaudir ao Senhor? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por me ouvir, obrigado por receber essa palavra. E creia, porque se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Aplauda ao Senhor com alegria.